Olá, meu nome é Gabriele Ferreira, eu sou estudante do 10º e último período do curso de Psicologia pela Universidade de Uberaba e pós-graduando em Terapia Cognitivo-Comportamental pela Faculdade de Faciba. É um prazer estar aqui participando desse projeto com você. Eu imagino que, assim como eu, você certamente tenha sido obrigada a vivenciar o isolamento social nesse momento pandêmico. Então, nesse vídeo rápido, eu quero levantar algumas reflexões necessárias e importantes, tendo em vista a grande mudança que todo esse momento trouxe nas nossas vidas. O fato é que nós somos seres humanos, seres relacionáveis, sociáveis, fomos feitos para isso, inclusive. E aí o inconveniente externo vem e nos rouba essa capacidade, essa possibilidade. Do ponto de vista psicológico e emocional, o isolamento social ele pode prejudicar uma série de questões e pode até afetar, de certo modo, o nosso funcionamento psíquico. Eu quero que você se faça uma pergunta e responda com muita honestidade, com muita sinceridade. Será que você, em algum momento antes da pandemia, já não vivenciava um isolamento? Esse momento, em um passado não tão distante, nós estávamos enxergando o isolamento social como uma medida necessária, de uma maneira bem mais restritiva, como uma necessidade. Mas e agora, pensando no contexto das nossas vidas, das nossas relações, do nosso trabalho, dos nossos amigos, dos nossos estudos, enfim. Será que antes da pandemia, em um dado momento, nós já não estávamos cultivando um isolamento? E qual que é a grande diferença, então, entre o isolamento pré-pandemia, digamos assim, e o isolamento pós-pandemia? Claro, a necessidade, de realmente estarmos isolados, mas também a visibilidade. Depois da pandemia, essa questão do isolamento social ganhou mais visibilidade. Hoje, depois desse momento pandêmico, todos nós experimentamos o isolamento social de uma maneira muito direta, E entendemos o quão difícil, o quão ruim é estar restrito das pessoas que a gente ama, das nossas atividades, do nosso trabalho, o quão isso pode nos impactar e pode nos fazer mal, Então, o intuito desse vídeo é te fazer repensar o sentido e o significado de isolamento. Como é que você entende isolamento depois de tudo isso? Será que lá na minha casa eu não propago esse isolamento de um certo modo, com cada um no seu quadrado? Não, é tudo muito corrido, eu não tenho tempo. E aí quando chega até mim uma necessidade de me manter isolado no âmbito social, eu me sinto vulnerável, acuada, impotente, fraco. E é claro que esses sentimentos são absolutamente naturais, tendo em vista o momento tão atípico em que nós estamos inseridos, Essa situação da Covid, da pandemia, deixou mais claro ainda o quanto nós somos vulneráveis e nós não sabemos lidar bem com a vulnerabilidade, com a instabilidade, com a imprevisibilidade. Então é bem natural que esse medo, essa angústia, essa incerteza, as ansiedades apareçam. Não é essa a questão, mas o grande questionamento que é importante e que deve ser feito por nós é: o que essa obrigatoriedade em relação ao isolamento social me ensinou, Fazendo essa análise que eu te convidei aí em relação ao que você tem propagado na sua casa, mesmo antes da pandemia, E agora também nesse período pós-pandemia, como é que a gente tem enxergado as relações sociais? Porque quando a gente fala em isolamento, nós precisamos entender que isso diz respeito ao social, às relações sociais. E essas relações começam dentro da nossa casa. Então, como é que estavam essas relações antes da pandemia e agora, depois da pandemia, depois de já passado aí algum tempo nessa situação? São reflexões importantes, pertinentes. Em próximos vídeos eu quero trazer aqui algumas estratégias, ferramentas para que você possa conseguir ressignificar e elaborar melhor alguma questão aí referente ao isolamento social que você já tenha passado, ou claro, e também, na verdade, te ajudar a elaborar, a passar de maneira mais leve, digamos assim, por esse período que ainda nos assombra. Foi um prazer estar com você nesse vídeo, te aguardo nos próximos. Fique com Deus!